Meu nome é Andresa Sampaio e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação de métodos para a codificação de elementos essenciais e potencialmente tóxicos em amostra de alimentos, empregando técnicas espectroanalíticas aliadas à química verde, orientada pela professora doutora Maria das Graças Corne. Cobre, ferro, manganês e zinco são microelementos essenciais, presentes em enzimas, proteínas e hormônios necessários para o metabolismo. A farinha de linhaça dourada é consumida devido aos seus benefícios como auxílio na perda de peso, melhora na saúde cardiovascular e propriedades antioxidantes. O preparo de amostra de alimentos normalmente envolve o uso de ácido concentrado e altas temperaturas, normalmente assistida por radiação micro-ondas ou aquecimento em bloco. Sendo assim, é necessário pensar também na química verde, que visa diminuir ou eliminar o uso de reagentes nocivos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar métodos sustentáveis para a quantificação de cobre, ferro, manganês e zinco em amostras de farinha de linhaça dourada, empregando CPOS. A metodologia utilizada foi a extração assistida por ultrassom, na qual pesou-se aproximadamente 0,12 gramas da farinha, adicionou-se 12 ml de ácido nítrico, sonicou-se e centrifugou-se por 5 minutos a 3.000 RPM, filtrou-se e levou-se ao CPOS. Nesse caso, as variáveis estudadas foram a concentração de ácido nítrico, o tempo de sonicação e a temperatura do banho. Sendo assim, foi feito uma matriz de planejamento experimental, variando esses três fatores, como é possível ver nesse slide. Como método de referência, foi utilizada a digestão em bloco de digestão fechado, no qual pesou-se aproximadamente 0,25 gramas de farinha, adicionou-se 2 ml de água, 2 ml de ácido nítrico e 1 ml de peróxido de hidrogênio. Levou-se a aquecimento por 1 hora a 180 graus Celsius em bloco fechado, diluiu-se para 20 ml e levou-se ao ICPOS. Foram obtidas também curvas analíticas de calibração para todos os elementos estudados, e é possível observar nesse slide que todas apresentaram comportamento linear. A partir da curva analítica, foi possível obter os resultados de digestão em bloco digestor em microgramas por grama para três farinhas estudadas. O mesmo foi feito para o planejamento experimental da extração em banho ultrassônico. No entanto, os resultados foram obtidos em porcentagem de recuperação, uma vez que estavam sendo comparados com o resultado do bloco fechado. É possível observar também que as condições 3 e 8 foram as que melhor extraíram os elementos estudados. No entanto, foi feito um estudo no estatística para decidir qual das duas condições eram a melhor. O gráfico de Pareto mostrou que nenhuma das variáveis foram significativas. No entanto, a partir do RM utilizado para fazer o gráfico, foi possível ver que a melhor condição foi a 8. A condição 8 envolve o uso de ácido nítrico a 2 mol por litro, temperatura de sonicação 60 graus Celsius e o tempo de sonicação 15 minutos. Sendo assim, foi possível obter os resultados de a concentração de ferro, manganês e zinco em porcentagem de recuperação para as farinhas A, B e C, e para a cobre não foi possível, uma vez que as porcentagens de recuperação foram muito altas, o que indica necessidade de mais estudos. Quanto à avaliação do método, foram avaliados esses fatores, além do limite de detecção e de quantificação. Quanto à linearidade, todas as curvas analíticas apresentaram um bom coeficiente de correlação na faixa de trabalho escolhida, com R ao quadrado maior que 0,9986. Quanto à sensibilidade, foram escolhidas linhas de emissão de maior coeficiente angular da curva analítica de calibração, o que indica maior sensibilidade. Quanto à exatidão, as porcentagens de recuperação foram maiores que 80% e menores que 120%. E os coeficientes de variação foram menores que 20%, o que indica também boa precisão. Quanto ao limite de detecção e de quantificação, todos foram valores baixos. No entanto, o maior deles foi para ferros e os menores para manganês. Sendo assim, a gente pode concluir que o método mostrou-se eficiente para a determinação de zinco, ferro e manganês, que devem ser realizados mais estudos para avaliar o método para cobre, e que é um método que usa menor concentração ácida, menor temperatura e menor tempo de experimento, que contribui para a química verde. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, à UFBA, à FAPESP pelo auxílio financeiro e ao PBIC CNPq. Aqui estão as referências.